Olá, muito bom dia, graça e paz a todos vocês. Estamos iniciando mais um Café Teológico desta manhã de sábado. Que bom que você está mais uma vez ao vivo aqui comigo nesta manhã. E aqueles que estão também na reprise, domingo, bom dia, um feliz domingo àqueles que estão na reprise pela Web Rádio Pense Nisso. Também saúdo a todos vocês. E aqueles que posteriormente irão assistir no YouTube ou no Instagram, você é muito bem-vindo também. Estudar a Palavra de Deus em qualquer momento, em qualquer horário, você sempre crescerá naquilo que Deus tem para lhe dizer hoje, nesta manhã, neste momento. Então, mais uma vez, pega o seu café, pega a sua Bíblia, a minha aqui já está preparada para que possamos juntos aprender um pouco mais da Palavra de Deus. Minha Bíblia está aqui, eu já convido você para que possa abrir juntamente comigo o texto que hoje vamos estudar. Nós temos para hoje o capítulo 3 da carta de Paulo aos Coríntios, a primeira delas. Abra sua Bíblia enquanto que nós vamos nos preparando aqui. Também você é convidado a preparar o seu café. Temos mais um café preparado aqui, café com mel, excelente, é saudável, é gostoso. Prepare o seu. Quer experimentar um bom café capixaba? Entra lá na loja da Pense Nisso, pensenissoteologica.com/loja. Você adquire o café de excelente qualidade. Então não perca tempo. Na loja da Pense Nisso, além de você assinar a revista, tem o nosso café lá, que também é um dos nossos apoiadores aqui do Café Teológico. Você é muito bem-vindo para tomar um café e estudar a Palavra de Deus. A Noemi já está conosco, dizendo bom dia, pastor, obrigado, pastor, bom dia a você, que Deus te abençoe também. A tantos que já estão chegando aí, a vocês que estão através da nossa web rádio, vamos dar uma olhada quem está e de onde temos pessoas em nossa web rádio Pense Nisso. Há várias pessoas também nos ouvindo aqui de nossa cidade pela web rádio Pense Nisso. Deus abençoe a cada um de vocês. A Maria Andréia está conosco, também dizendo bom dia Maria. Vamos juntos mais uma vez no estudo desta manhã. Então, já disse e repito, pegue o seu café, pegue a sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 3, um tema extremamente importante, vai ser um pouco um puxãozinho de orelha que o apóstolo Paulo vai dar à igreja que no primeiro século estava arrumando confusão, estava havendo brigas dentro da igreja. Então, você é meu convidado a crescer comigo no conhecimento desta tão valiosa verdade. Convido também a todos aqueles que estão chegando aí para que possa assinar a revista Pense Nisso. Uma vez que você assina, você colabora com a missão de Deus. Aproveite. Assine lá no site pensenissoteologica.com. Você pode assinar anualmente, pode assinar a versão digital, pode até mesmo adquirir um exemplar avulso. Se não conhece, tem dúvida, adquira, conheça, que eu garanto para você, você vai se apaixonar e vai querer assinar anualmente, como muitos estão fazendo. E aqui vai o meu abraço aos nossos assinantes que estão sempre conosco, assinando e colaborando com a missão de Deus. Uma vez que você assina, você já sabe, você colabora com a missão de Deus, tanto com os trabalhos da Pense Nisso aqui, que diariamente estamos compartilhando a Palavra de Deus com diversas pessoas, não somente nas redes sociais, mas no site, aqui na rádio e também através da revista. Nas redes sociais, já disse e repito, nós alcançamos então 5.000 pessoas diariamente. Então, veja que trabalho bacana esta missão que está alcançando muitas pessoas. E você é meu convidado a colaborar. Como é que tu faz? Você assina a revista, você vai receber trimestralmente uma revista e logo em seguida o dinheiro, uma parte dele é revertido para a missão. Então, você é convidado a fazer este trabalho. Também quero aqui cumprimentar a Reginalda que está conosco, a Reginalda lá da Florida. Deus abençoe você. Ela diz bom dia, café com mel. Prepara aí, ô Reginalda, o teu café com mel aí, tu vai ver que coisa mais boa que é esta dica que eu estou lhes dando. Tirar o açúcar faz bem para a nossa vida. O mel, ele é muito melhor processado em nosso organismo. Vamos então iniciar o nosso estudo com esses que estão aqui e há várias pessoas também no aplicativo. Que bom que vocês estão pelo aplicativo da Web Rádio Pense Nisso. Vamos lá então iniciar mais um estudo. 1 Coríntios capítulos 3.
temos aqui, e o texto eu vou usar novamente na NTLH, e antes de a gente iniciar, eu convido você para compartilhar essa live. Eu acredito que Deus quer usar você para também ser instrumento dele nas suas mãos, onde mais pessoas vão alcançar e vão ser alcançadas com a palavra de Deus. Compartilhe, não custa nada. É apenas um clique e você estará fazendo missão. Chegou também conosco a Nara Beatriz, dizendo bom dia, bênção de Deus a todos. Bom dia, Nara. Prepare o seu café. O meu aqui já está preparado. E vamos juntos, mais uma vez, estudar um pouco sobre servidores de Deus. É o título da NTLH que ela traz aqui para nós no dia de hoje. O texto inicia dizendo assim: na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo fazer com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Veja que logo o apóstolo Paulo ele vai ser muito claro e até mesmo bastante direto com respeito àquilo que ele vai falar, e no intuito ele vai tentar resolver um dos problemas, e talvez um dos piores problemas que havia na igreja lá em Corinto. Divisão por causa de pastor A ou B. Em tese é isso, a gente já estudou isso em outro momento, quando ele vai dizer assim, eu não pude falar com vocês como costumo falar com as pessoas que têm o Espírito de Deus. No primeiro momento ele está dando um tapa na cara, dizendo assim, isso que vocês estão fazendo é falta de ter o Espírito de Deus. E ele segue dizendo, tive de falar com vocês como se vocês fossem pessoas do mundo, como se fossem crianças na fé cristã. Então hoje ele vai falar muito sobre isso, a imaturidade cristã. Isso não somente aconteceu lá em Corinto, como também acontece muito hoje em dia dentro das nossas congregações. Imaturidade cristã. E quando a pessoa é imatura na fé, ela vai arrumar confusão, arrumar problemas, porque ela não conhece a verdade, não conhece com profundidade a palavra de Deus. Quanto mais maduros na fé nos tornamos, mais fácil é também de se lidar com essas pessoas, especialmente se elas estão juntas num só propósito e numa só fé. Daniela Borchardt está dizendo bom dia Daniela, vem comigo, estamos em 1 Coríntios capítulos 13, prepare seu café e Bíblia e vamos estudar mais um pouco a palavra de Deus. O versículo 1 ainda lembrando, por isso que ele fala assim, vocês parecem pessoas do mundo, porque se espera que uma pessoa que crê em Jesus, que já conhece as Escrituras, ela no mínimo age um pouco diferente. Com moderação, com paciência, com sabedoria, porque uma vez que nós ouvimos e conhecemos a palavra, o Espírito Santo age em nós. E eu preciso lembrar aquilo que o Espírito Santo faz em nós quando nós o temos. Lá em Gálatas diz, os dons do Espírito Santo, ou os frutos do Espírito Santo são amor, bondade, paciência, alegria, domínio próprio. Domínio próprio é uma coisa que pouco nós falamos, porque você ter domínio próprio é você estar em meio a pessoas que muitas vezes discordam de você, mas nem por isso você vai ser inimigas dela. Então, estava faltando na igreja lá em Corinto os dons, os frutos do Espírito. Irene Prestes está dizendo bom dia, pastor Gabriel, também a Maria Elza Nunes Borges, bom dia. Bom dia a vocês duas, muito bem-vindas a mais um Café Teológico. Então, o que nós temos aqui? Ele está dizendo assim, vocês parecem pessoas do mundo. Vocês estão agindo conforme pessoas que não creem. E todos nós, quando estamos dentro de uma congregação, precisamos muitas vezes repensar nossas atitudes quando, às vezes, não concordamos, queremos arrumar intriga e ainda mais. O problema aqui, da onde me baseio, era que uns gostavam de pastor A ou B, aquilo que foi falado lá logo no início da carta, no capítulo 1, quando ele diz assim, quem foi que morreu por vocês na cruz? Foi Paulo? Foi Apolo? Ou foi Jesus Cristo? Onde está o foco da vida cristã? E é isso que ele vai de novo chamar a atenção aqui.
Essa divisão que havia dentro da igreja mostrava simplesmente que eles eram crianças na fé, por isso que ele não pôde ensinar a eles com profundidade todos os assuntos com respeito à cristandade. Versículo 2: Tive de alimentá-los com leite e não com comida forte, pois vocês não estavam prontos para isso, e ainda não estão prontos, ele diz, porque vivem como se fossem pessoas desse mundo. E aqui apenas confirma isso. Quando ele chama assim, tive de alimentá-los com leite, aí ele traz a analogia de que uma criança, quando ela é pequena, recém-nascido, não se pode dar comida sólida, né, comida de adulto para uma criança, que ela, em primeiro lugar, não vai digerir, no segundo tempo isso vai fazer mal para ela em vez de fazer bem. Então, assim também, quando as pessoas vêm à fé, muitas vezes você precisa ensinar a elas as coisas básicas com respeito a Jesus, a salvação, e não trazer assuntos pesados com respeito à vida de fé, santificação e por aí vai. Por isso que ele faz essa analogia entre imaturidade e com maturidade, e trazendo isso sempre aquilo que muitas vezes é muito normal. Uma criança ela vai receber leite, um adulto vai receber outro tipo de comida. E por isso que ele chama, vocês vivem como se fossem pessoas desse mundo. E ainda segue o versículo 3, quando existem ciumeiras e brigas entre vocês, será que isso não prova que vocês são pessoas desse mundo e fazem o que todos fazem? E eu lembro mais uma vez, esse texto ele é muito importante a gente trabalhar com todo e qualquer congregação que esteja com problemas, esteja criando problemas. Isso mostra imaturidade na fé cristã. Isso, de novo, requer que nós, cada um de nós, ligue o alerta para que venha estudar mais a palavra de Deus, cresça no conhecimento da mesma e deixe que o Espírito Santo nos guie. Agir de tal forma que possamos ser pessoas maduras na fé. O versículo 4. Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, será que assim não estão agindo como pessoas deste mundo? Porque divisão, intrigas, problemas, são coisas que o mundo faz. Simplesmente, às vezes, por interesses próprios, para ganhar a causa e tudo isso. A igreja precisa agir diferente, ela não pode ser assim. Porque ela tem o Espírito Santo. O Espírito Santo traz dons, frutos, que antes mencionei a vocês. Está conosco também a Leila Tessman, dizendo bom dia, pastor. Marlene Stern, também bom dia. Bom dia a todos, que bom que vocês estão aí ao vivo. Não se esqueça de compartilhar esta live. Outras pessoas precisam aprender um pouco mais desta grande verdade que temos aqui na palavra de Deus. Vamos para o versículo 4. A gente já mencionou o 5 agora. Afinal de contas, quem é Apolo? E essas perguntas retóricas, elas nos fazem refletir. E o apóstolo Paulo, ele com muita sabedoria, ele faz isso de novo, que fez lá no versículo, ou melhor, no capítulo 1. E quem é Paulo? Somos somente servidores de Deus. A outra tradução, a ARA, revista Almeida atualizada, diz assim, somos todos cooperadores de Deus. Aqui vai trazer o texto, somos servidores de Deus. E foi por meio de nós que vocês, aliás, creram no Senhor. Cada um de nós faz o trabalho que o Senhor lhe deu para fazer. Então, em si é o quê? São servos. Trazendo para o nosso contexto, o que são os pastores? São somente servidores de Deus. Estão aqui falando em nome de quem? De si próprio? Não. Estão aqui falando em nome de Deus. Então, receba aquilo que eles estão falando, porque uma vez que você os rejeite, você está também rejeitando o próprio Deus. Então, vamos parar com esse negócio, tal pastor é diferente, e assim, e assado. A pergunta que se deve fazer é, ele está falando de Jesus? Está pregando de Jesus? Se ele está falando disso, então é o que a gente precisa ouvir. Agora,
Se não, aí você precisa também tomar outras providências. Se este está falando de Jesus, porque ele é um cooperador de Deus, nós somos cooperadores, aqueles que pregam, e foi por meio de nós, diz o apóstolo Paulo, que vocês creram no Senhor. Então estão a serviço, sendo que quando um vai embora, vem outro. São pastores, são aqueles que, aqui no contexto de Corinto, ele faz a pergunta: quem é Apolo, quem é Paulo? Paulo havia fundado a igreja, Apolo regou, e assim foi mudando, porque uns queriam ficar com Paulo, outros queriam Apolo, e aí houve aquela divisão muito costumeira ainda nos nossos dias. Precisamos aprender, todos são servidores de Deus. Claro que uns têm dons em umas áreas que outros não têm. Dons no sentido, talvez um fala melhor, tem o dom da fala, tem o dom talvez da música, tem o dom do consolo, tem o dom de estar junto, de ser mais amigo, outro é mais fechado, mas isso não impede que seja um servidor de Jesus. Está ali fazendo da sua parte, da melhor forma, porque essa é a sua capacidade. E aí eu volto naquilo que eu falei. Ele está falando de Jesus? Se estiver, aproveite e receba isso, porque vem de Deus. E o versículo ainda segue, o versículo 6, na verdade, diz assim: eu plantei, que é Paulo, Apolo regou a planta, mas foi Deus quem a fez crescer. Então, onde está o foco da igreja? Observe que ele fala assim, ele plantou, ou seja, ele fundou a igreja lá como se fosse uma planta, ele plantou, Apolo foi lá, regou, ele continuou o trabalho, mas o destaque está, mas foi Deus que deu o crescimento. Por isso que, assim como uma planta, nós não fazemos nada para que ela cresça, é Deus que faz, a gente apenas coopera ali para que esteja em um bom solo, esteja um solo úmido, tenha fertilizante e a planta cresça, porque é Deus que dá o crescimento. O destaque, então, nós temos bem claro, dizendo assim, o apóstolo Paulo, ele fez o quê? Ele plantou, Apolo regou, Deus deu o crescimento desta igreja, a igreja em Corinto. Por isso que a atenção está onde? Deve estar em Deus, não nos homens, não no pastor, deve estar em sua palavra, deve estar naquilo que eles estão pregando. Então, por isso, esse texto ele é de fundamental importância para todos nós. Temos conosco a Thelma Siffert dizendo bom dia, pastor, bom dia. Wanda e Martim, bom dia. Aproveite, vão compartilhando para que mais pessoas aprendam junto conosco aquilo que hoje aqui estamos compartilhando. E o versículo 8, estamos em 1 Coríntios, capítulo 3. Você é convidado a abrir a sua Bíblia e preparar o seu café para juntos estudarmos a palavra. Vamos lá, versículo 8. Pois não existe diferença entre a pessoa que planta e a pessoa que rega. Deus dará a recompensa de acordo com o trabalho que cada um tiver feito. Ele diz o seguinte: a recompensa é de Deus para com aqueles que são os cooperadores, os servidores de Deus. Lembro bem que não existe diferença, ele está chamando a atenção para que cuidado com as prioridades ou as preferências que você dá aos cooperadores de Deus. Para quem chegou ao final, os cooperadores são os pastores de Deus. Deus envia, Deus dá e Deus tira também. Jesus logo lembrou aqueles que foram enviados no primeiro momento que se der-vos ouvidos a mim, vocês deram ouvidos, diz Jesus. Aqueles que rejeitam os pastores estão rejeitando ao próprio Jesus. E aí Jesus diz mais: se vocês não forem recebidos em uma cidade, uma casa, saiam e sacudam o pó contra aquela cidade, contra aquela casa. Isso vai lembrar o quê? Que são cooperadores. Eles não são nada mais do que servos que estão a serviço de Deus.
E aí eu lembro também, o mesmo apóstolo Paulo, que chama a atenção que os pastores, aqueles que pregam a palavra, eles são os embaixadores. O que é um embaixador? Eu já falei isso em outro momento aqui em um dos cafés teológicos. O embaixador, ele faz o quê? Ele está em nome de um país, ele está em nome de alguém representando aquele lugar, ele não fala por si só, ele fala em nome daquele país. Então, a embaixada brasileira, ela está em outros países, representando o Brasil lá. O embaixador está falando em nome dele, assim como o nosso país tem embaixada americana, que fala em nome do país, ou seja, dos Estados Unidos. Assim, os pastores, eles são o quê? Embaixadores, estão falando em nome de Deus. Por isso que não fique atento simplesmente na pessoa do pastor, mas naquilo que ele está falando em nome de Deus. Muito bem. E aí temos o versículo ainda 8, ele diz assim: Deus dará recompensa de acordo com o trabalho que cada um estiver feito. Refere-se simplesmente àquilo que Deus promete, até Apocalipse ele vai lembrar muito disso, em que aqueles que foram os cooperadores de Deus, os pastores que pegaram a palavra de Jesus, estes terão uma recompensa. Isso não dá para a gente falar assim, é isso ou aquilo. A gente precisa esperar quando estivermos no céu, quando recebemos a recompensa dada pelo próprio Deus, aqueles que foram os embaixadores dele aqui na terra. Será algum privilégio? Não sei. Mas terão a sua recompensa, diz aqui. Versículo 9. Porque nós somos companheiros de trabalho no serviço de Deus e vocês são o terreno no qual Deus faz o seu trabalho. E nós temos aqui então o versículo 9, confirmando aquilo que antes falei. Somos companheiros de trabalho. Eu lembro o pastor Egon Koperek, que foi presidente da nossa igreja, ele sempre lembrava assim, antes da gente receber o primeiro chamado, que todos nós estamos jogando no mesmo time e fazendo gol na mesma goleira. Isso lembra o seguinte, aquilo que o texto aqui nos chama. Somos todos companheiros de trabalho no serviço de Deus. Então não dá para fazer com que você seja, você não é diferente, né? O pastor não é diferente do outro, porque todos estão fazendo o quê? Jogando no mesmo time, fazendo gol na mesma goleira. Então estamos todos a serviço de Deus. E vocês, quem são vocês? Ele está falando agora com a igreja, a congregação de Corinto. São um terreno a qual Deus faz o seu trabalho. Logo adiante ele vai chamar o quê? Vocês também são o edifício de Deus. Terreno, lembrem de aquilo que ele menciona antes, quando fala em terreno, um terreno em que vai ser plantada uma semente. E é bonito quando ele chama isso, é uma figura de linguagem que ele usa para nos fazer entender. E no primeiro momento fazer entender esta igreja que havia divisão, era um terreno em que foi preparado pelo apóstolo Paulo, foi plantada a primeira semente do evangelho, depois veio o apóstolo Paulo, ou melhor, o apóstolo Apolo, podemos chamá-lo de apóstolo também. Apolo veio e fez o quê? Ele foi e seguiu o trabalho. Ele irrigou ali, naquele terreno que havia sido plantado. Então ele continuou pastoreando esta igreja. E por isso que ele é chamado de São Terreno onde Deus faz o seu trabalho. Então a igreja, você que congrega, nós que congregamos em uma congregação, nós somos o terreno onde Deus faz o seu trabalho. Os pastores são outros, são diferentes, porque eles são os companheiros de trabalho no serviço de Deus, que plantam, que regam e que seguem fazendo o trabalho, até quando Deus tirá-los e envia outros, como acontece e a gente sabe disso. Versículo 10. Usando o dom que Deus me deu, eu faço o trabalho de um construtor competente. O apóstolo Paulo está dizendo. Quando ele se refere que a igreja é um edifício, tem um fundamento, tem as primeiras paredes, tem cada tijolo, e o apóstolo Paulo se considera como um construtor, ou seja, como um pedreiro que foi colocando
as primeiras partes para que esse edifício esteja bem firme, esteja até mesmo de pé quando as tribulações vierem. Faço o trabalho de um construtor competente. Ponho o alicerce e outro constrói em cima dele. Lembrando aqui de novo. Ele pôs o alicerce, referindo-se agora, ele plantou, ele começou a igreja, colocou o alicerce, porém cada um deve construir com cuidado. Cada um que vem depois coloca um tijolinho. Vocês que já têm muito mais experiência do que eu dentro de uma igreja sabem que talvez já tiveram bastantes pastores e que receberam instrução de um, de outro, foram crescendo, saiu um pastor, veio outro e outro continua colocando um tijolinho para que cresçam todos juntos, vai crescendo, crescendo. E como é importante, a gente cresce e aprende sempre coisas novas, coisas boas da palavra com cada pastor, porque cada um tem seu dom, tem seu talento, tem seu carisma, mas todos estão em um único objetivo, estão também a serviço de Deus para edificar esse edifício que é a igreja. Dailane Matos está conosco também, dizendo bom dia, Dailane. Deus abençoe você. Compartilhe aí com seus amigos, Dailane. Lá que você possa também receber, e não somente receber, mas compartilhar. Vamos seguindo, nós estamos em 1 Coríntios, no capítulo 3, e o versículo 11 agora. Porque Deus já pôs Jesus Cristo como único alicerce e nenhum outro alicerce pode ser colocado. Então veja bem, o apóstolo Paulo ele diz antes que ele colocou o alicerce. Quem que é o alicerce? É um alicerce firme, poderoso e que segura a igreja, Jesus. Ele menciona aqui no versículo 11 que Deus que pôs, e eu poderia dizer um pouco mais, é Deus que deu este alicerce ao apóstolo Paulo para que ele colocasse lá embaixo, no fundamento, ou seja, as primeiras coisas, Jesus Cristo. E assim viesse a fazer o quê? Viesse a, sobre Jesus, estarem firmes e edificados. E ele vai lembrar o seguinte, que nenhum outro pode ser colocado. Já falei e aqui repito, se a igreja não tem Jesus, ela vai cair. Se ela se baseia, se fundamenta em tudo e qualquer coisa que os homens fazem, ela cairá. Ou até mesmo deixou de ser igreja. Nós temos um firme fundamento. O alicerce é Jesus. Este foi posto desde quando nós fomos batizados ou quando viemos a crer lá na congregação da qual nós fazemos parte. Versículo 12, ele vai seguir dizendo: alguns usam ouro ou prata ou pedras preciosas para construírem em cima do alicerce. E ainda, outros usam madeira ou capim ou palha. Essa referência de coisas do mundo para construir em cima do alicerce é muito fácil de entender quando nós vemos que muitas pessoas usam o quê? Coisas que por mais que sejam valiosas, como ouro, prata, aqui ele menciona coisas preciosas, e sobre isso querem construir um firme alicerce, um firme edifício. Ele vai dizer que isso não vai persistir. Versículo 13, então, continua dizendo: o dia de Cristo vai mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um. Então, o que vai permanecer? Siga ouvindo aqui. Pois o fogo daquele dia mostrará o trabalho de cada pessoa. O fogo vai mostrar e provar a verdadeira qualidade do trabalho. O que ele menciona desse fogo aqui? O que é o fogo? Quando a gente vai mais a fundo, nós podemos entender. A própria palavra de Deus, ela também é chamada em outro momento, que ela é um fogo que purifica, que mostra as obras das pessoas. Mostra o quê? Mostra se elas de fato estão edificadas sobre Cristo ou não. Ou estão edificadas sobre qualquer coisa que os homens colocaram, por mais precioso que pareça ser. No dia de Cristo, Cristo com a sua palavra, com o seu poder, irá revelar
ou sobre o que nós estamos fundamentados. Isso que ele está mencionando aqui. Porque aquilo que os homens constroem, por mais bonito e aparentemente poderoso que pareça ser, esse será destruído no dia de Cristo. Vai ser revelado que de fato era um fundamento falso. O que ele menciona antes é o seguinte: nós temos um firme alicerce e sobre ele nós estamos edificados e não se coloca outro fundamento. Não se inventa outra coisa, outra adoração, outro Deus, porque é Cristo que irá definir se vamos ao céu ou não. Versículo 14. Se aquilo que alguém construir em cima do alicerce resistir ao fogo, em si a palavra poderosa de Deus, então o construtor receberá a recompensa. O construtor, ele mencionou antes quem são os construtores. O apóstolo Paulo, dizia que ele foi um construtor. Vai receber a recompensa por quê? Se esse pastor ensinou sobre Jesus, ou se ele ensinou sobre outras coisas, receberá recompensa porque se uma igreja foi ensinada coisas que não falam a respeito de Cristo, provavelmente que nos últimos tempos ela vai se perder, porque foi ensinada errado. E quem vai ser punido com isso? O próprio pastor, porque ensinou de forma errada. Agora, se este falou de Jesus, colocou um firme alicerce, que é o próprio Cristo, e outro não poderá ser posto, veja bem que ele diz assim: o construtor receberá a recompensa. Porque nós somos responsáveis pela vida de cada um que Deus nos conferiu. Por isso que, por mais chato que pareça, não leve a mal quando o teu pastor te chama a atenção porque tu não estás ouvindo a palavra, porque você não está voltando à igreja, porque você não está ouvindo mais o Senhor Jesus. Porque é isso que fará com que nós possamos vencer este mundo. Quanto mais longe estivermos de Jesus, de sua palavra, mais risco estamos correndo. E nós somos responsáveis pela vida desse que Deus nos conferiu. Vamos adiante. Temos o versículo 15. Mas se o trabalho de alguém for destruído pelo fogo, então esse construtor perderá a recompensa. Porém, ele mesmo será salvo como se tivesse passado pelo fogo para se salvar. Ainda falando com respeito àquilo que antes mencionei. O construtor, o pastor, perde a recompensa se aquilo que a igreja creu ou recebeu não foi sobre o firme alicerce. Versículo 16. Certamente vocês sabem que são o templo de Deus e o Espírito de Deus vive em vocês. Templo de Deus, cada um de nós. O apóstolo Paulo vai mencionar isso em outras passagens, quando ele diz que todos nós, uma vez que no nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo fomos batizados, nós somos o templo do Espírito Santo, o Espírito Santo vive em nós. Isso faz nos refletir o seguinte, que se nós somos o templo, o Espírito Santo vive em nós. E a gente pode se perguntar, mas que coisa maravilhosa, né? O Espírito Santo, ele habita em nós, o Deus em pessoa habita em nós. Por isso é importante a gente cuidar desse corpo também. Versículo 17. Assim, se alguém destruir o templo de Deus, o corpo, Deus destruirá essa pessoa, pois o templo de Deus é santo e vocês são o seu templo. Cuidem com o vosso corpo, físico, espiritual e emocional. Cuidem disso, porque nós somos a morada do Todo-Poderoso. O Espírito de Deus vive em nós. Versículo 18. Que ninguém engane a si mesmo, se algum de vocês pensa que é sábio, conforme a sabedoria humana, então precisa se tornar louco para ser de fato sábio. Por que ele está mencionando isso? Ninguém vos engane, porque logo no início ele vem tratar de que muitas pessoas estavam se baseando em uma sabedoria humana, porque a influência dos gregos, ou do mundo grego, sobre esta igreja estava cada vez mais forte. E eles achavam que precisava ter tal sabedoria para ser considerado filho de Deus ou até mesmo ser cristão.
E ele menciona lá no versículo 1 que a sabedoria deste mundo é uma loucura. E eles nunca vão entender, pela razão humana, aquilo que Deus fez em Cristo Jesus. Ele vai mencionar aqui, se você quer se tornar sábio, você precisa se tornar louco, porque a mensagem da morte de Cristo na cruz, é Paulo que menciona, é loucura para aqueles que estão se perdendo. Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Para o mundo você precisa ser considerado louco. Me entenda bem quando eu vou dizer. Louco no sentido de crer naquilo que, em palavras humanas, é difícil de explicar. Crer num Deus que se fez um ser humano, que morreu por nós, um Deus que é eterno e que não morre. Então, como é que nós vamos entender isso? Deus que é eterno, que criou tudo, se fez um de nós para morrer por nós. E falando assim parece simples, mas é uma coisa meio louca. E por isso que ele vai dizer, a razão humana nunca vai entender isso, é aceito pela fé. Nós cremos e por isso somos salvos. Aqueles que querem entender ficam loucos e chamam os outros, e chamam os cristãos até mesmo de loucos. Então, precisa se tornar louco para ser de fato sábios em Deus. Mas aquilo que este mundo acha que é sabedoria, Deus acha que é loucura. Segue dizendo esta linha. Como diz as Escrituras Sagradas, Deus pega os sábios nas suas espertezas. Deus é tão maravilhoso que Ele, para que ninguém mesmo fizesse algo semelhante ou quisesse fazer algo para comparar com aquilo que Deus fez algo que ninguém pode entender pela razão humana ou fazer igual. Nós não podemos morrer e ressuscitar por nossas próprias capacidades. Isso só Deus é capaz de fazer. Ele fez em seu Filho e fará em nós quando cremos nele. Então, Deus pega os sábios nas suas espertezas. Ok? Traula Kuntzmann está dizendo, bom dia, pastor de São Lourenço do Sul. Um abraço, Traula. Deus abençoe você e a todos os irmãos de São Lourenço do Sul. Também a Silvana Márcia Pereira. Bom dia, pastor Gabriel. Bom dia. Que bom que você está conosco. Então, Deus preferiu ser chamado de louco para que o mundo, em sua loucura, não viesse a fazer algo que pudesse até mesmo comparar ou ser igual àquilo que somente Deus pode fazer e faz. Versículo 20. E também o Senhor sabe que os pensamentos dos sábios não valem nada. Ninguém deve se orgulhar daquilo que as pessoas podem fazer, pois tudo é de vocês. Isto é, ele encerra dizendo que Paulo, Apolo, Pedro, este mundo, a vida, a morte, o presente e o futuro. Ele vai dizer o quê? Isso é nosso. Por isso que ele diz assim, ele menciona os três pastores, um fundou, outro regou, outro continuou. Paulo, Apolo e Pedro. Não se orgulhem porque vocês tiveram tal pastor assim ou assado, que era melhor que outros, humanamente falando. Não se orgulhe por isso. Não se orgulhe daquilo que as pessoas fazem. Isso é de vocês. São coisas do mundo. Ele diz isso. São coisas do mundo, muito normal. Uns e são diferentes uns dos outros. A vida, a morte, o presente e o futuro, isso é nosso. Então, ele vai lembrar que aprenda a viver e a saber que as pessoas são diferentes, têm capacidades diferentes das outras, mas todas são usadas para a edificação deste edifício, do cultivo deste terreno, que é a própria igreja que ele aqui diz. Tudo isso pertence a vocês. Então, não se vangloriem, não se achem melhores, e vocês pertencem a Cristo e Cristo pertence a Deus. Então, o final é isso. O objetivo final é isso. Nós pertencemos a Cristo e Cristo pertence a Deus. Com isso, ele quer nos ensinar o seguinte, de novo, onde está o objetivo final da igreja é Cristo. O que ele fez, o que ele fará e o que ele continua a fazendo por meio
dos cooperadores, que são servidores de Deus na edificação deste edifício, no cultivo desse terreno. Eles são o quê? Eles são simplesmente servos, são de vocês, assim como o mundo, a vida é nosso. Agora, nós pertencemos a um só. O destaque está, nós não pertencemos ao apóstolo Paulo, a Pedro ou a Apolo, como havia essa divisão na igreja pela preferência de um ou de outro. Ele diz assim, vocês pertencem a Cristo e Cristo pertence a Deus. Lá deve estar o nosso foco, lá deve estar o nosso objetivo. Esther, Dona Esther está conosco. Bom dia, pastor Gabriel. Esther da Florida. Deus te abençoe, querida irmã na fé. Sempre é bom tê-los também. Então assim nós encerramos esse capítulo 3. E eu digo a você que chegou para o final aqui, ao terminar esta live, você volta e pode iniciar assistindo do início, que você vai entender tudo aquilo que aqui nós compartilhamos. De uma forma resumida, eu digo assim, gente, vamos crescer no conhecimento da Palavra de Deus. Como? Estudando a Palavra de Deus. Por isso que estamos aqui todo sábado de manhã ao vivo e depois, posteriormente, na reprise. Vamos deixar com que o Espírito Santo faça com que os seus frutos possam crescer, florescer e produzir cada vez mais os respectivos frutos que Deus espera que a vida de cada um de nós assim produza. Vamos parar com divisão, com confusão dentro das congregações. Isso é um convite que o texto nos faz. Vamos parar de ter nossas preferências por causa de coisas humanas. Isso é imaturidade cristã. A maturidade é saber que nós estamos todos edificados sobre um firme fundamento, que é Jesus Cristo. Estando sobre Cristo, nada pode nos derrubar, porque Ele que nos segura e nos mantém de pé. Então, se isto for pregado, enfatizado, nós ficaremos firmes e fiéis até o final. E isto é pregado pelos pastores que foram chamados e ordenados para isso. Se eles não assim estão fazendo, precisamos repensar aquilo que estamos fazendo como pastor. Agora, se eles estão fazendo isso, todos os pastores são muito bem-vindos porque estão em nome de Jesus. Então, que assim você possa receber e agradecer porque tem um pastor. Deus te abençoou como pastor que está falando de Jesus para você. Ele está irrigando a planta e fazendo crescê-la em nosso coração. Que vocês possam também refletir sobre isso e, se gostou, mais uma vez compartilhe na sua rede social. Vai fazer muito bem para muitos que talvez até desistiram de congregar, estão aborrecidos, estão tendo algumas reações que em si não deixe de ser imaturidade na fé. Faz muito bem a todos nós. Este é o capítulo 3 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Semana que vem vamos voltar, se Deus permitir, com o capítulo 4. Mais uma vez eu agradeço a sua audiência, a você que está comigo desde o início, a você que chegou depois, a você que está pela web Rádio Pense Nisso. Muito bom tê-los aqui, tantas pessoas pelo aplicativo, tantas pessoas também através do site. E você que está nesta live, saiba que ela fica gravada e poderá ser assistida em qualquer outro momento. Você que está no YouTube, muito bom saber também que aqueles, e há um número bom e expressivo que sempre está conosco no YouTube. Semana que vem vai estar por lá. Também no Instagram. Deus abençoe aqueles que estão por lá. E lembro de novo, a reprise na web Rádio Pense Nisso é amanhã às 7 da manhã. Vem tomar café comigo no domingo de manhã e estudar mais um pouco a Palavra de Deus. Então, se você gostou disso aí e quer que outras pessoas ouçam, assistam, compartilhe e ainda mais lembro, amanhã às 7 da manhã vai estar na web Rádio Pense Nisso. Você pode ouvir lá o áudio. Deus abençoe a todos, um grande abraço e fiquem na paz do Senhor. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.